A ciência espírita. Quanto à ciência espírita, a confusão reinante não é menor, pois a má-fé está presente em todos os campos em que o sectarismo se infiltra. Se uns dizem que o espiritismo não é religião, outros afirmam que ele não é ciência. Ultimamente apareceram também alguns extravagantes que negam a existência da filosofia espírita. Desta maneira se fecha o círculo da reação, negando ao espiritismo todos os seus aspectos. Mas não só quem não tem a menor noção de filosofia pode dizer tal coisa, pois todos sabemos que a filosofia é uma concepção do mundo e que há tantas filosofias quantas as concepções formuladas. A primeira característica do espiritismo que mais ressalta à vista é a sua concepção renovadora do mundo, da vida e do homem, colocada como um marco divisório entre o materialismo e o espiritualismo dogmáticos, ambos dogmáticos para abrir à humanidade as possibilidades da era cósmica em que hoje nos encontramos. Mas analisemos o problema da ciência espírita no tocante ao ensino escolar do espiritismo. Seria possível introduzirmos essa ciência nos currículos escolares atuais? Sabemos que não, pois a própria parapsicologia, que é inegavelmente uma ciência de tipo comum, com metodologia integrada nas exigências científicas comuns e aceita em todas as grandes universidades mundiais, encontra ainda hoje a repulsa dos nossos próprios meios universitários, amedrontados não com ela, mas com o desenvolvimento do espiritismo no país. Então, dizem alguns, está aí a prova de que o espiritismo não é ciência, pois se fosse, ninguém poderia recusá-lo num currículo científico. Também o magnetismo foi recusado durante anos e, por fim, tiveram de admiti-lo, embora com um nome novo de hipnotismo. O problema da ciência espírita foi bem colocado por Kardec desde a introdução de O Livro dos Espíritos. Kardec mostrou que o espiritismo é a ciência do espírito e não deve ser confundido com as ciências que se aplicam aos vários campos da matéria. Por isso, porque o seu objetivo é o espírito, os seus métodos de pesquisa e de observação têm de ser outros. Se as ciências materialistas se recusam a admiti-lo no seu convívio, é simplesmente porque o pensamento materialista, dominante após a queda do absolutismo teológico da Idade Média, está ainda amedrontado diante dos problemas metafísicos. Podemos lembrar o refrão popular: gato escaldado tem medo de água fria. A ciência espírita, porém, não é metafísica no sentido clássico do termo. Seus métodos de pesquisa são positivos e exigem comprovações rigorosas. Cabe, portanto, à Universidade Espírita, que felizmente já está se organizando entre nós, a grande tarefa de provar que a ciência espírita deve ocupar o seu lugar no mundo das ciências. Da mesma maneira que a psicologia e a sociologia encontram ainda hoje pessoas que se lhes negam a qualificação de ciências, por não se enquadrarem e não poderem de fato enquadrar-se nos métodos materiais de pesquisas. O espiritismo, como ciência, encontra a objeção das criaturas sistemáticas. Enquanto perdura essa situação, não é justo negarmos nós mesmos, os espíritas, o direito ao espiritismo de penetrar nas escolas como religião. Se não podemos começar pelo começo, mas nos permitem começar pelo fim, que mal há nisso? Na verdade, o espiritismo pode ser aprendido de diante para trás ou de trás para diante, de cima para baixo ou de baixo para cima, pois a sua estrutura global permite-nos o acesso à sua realidade por qualquer lado.
E é para que os maliciosos não digam que isso é uma estratégia de tipo inferior, lembremos que todo o campo do conhecimento, as coisas se passam exatamente assim. A sequência espírita de ciência, filosofia e religião não é privativa da nossa doutrina. Já vimos o caso do positivismo. Essa filosofia científica parte dos dados da ciência para formular uma concepção do mundo e, através desta, chegue à religião. O trânsito de um campo de conhecimento para outro está sempre aberto ao espírito. E quando encararmos os problemas a sério, não nos contentando apenas com um de seus aspectos, esse trânsito é obrigatório. Por outro lado, existem os dois processos fundamentais da lógica, o dedutivo e o indutivo, que não devemos esquecer. A filosofia e a religião são dedutivas, parte de grandes princípios metafísicos, como o da existência de Deus, por exemplo, para deduzirem a realidade concreta. A ciência é indutiva, parte da multiplicidade dos fenômenos para chegar a uma indução da realidade. Essa a razão de dizermos que podemos conhecer o espiritismo começando de baixo para cima ou vice-versa. Tanto mais que a religião espírita põe a sua ênfase na indução, fazendo questão de mostrar que chegou à prova da existência de Deus, da sobrevivência espiritual e da lei de adoração, a partir do exame. Solução filosófica. Parece que podemos chegar assim a uma solução filosófica do problema do ensino religioso na escola. O que interessa ao Espiritismo não é o tipo de ensino sectário que hoje se processa de maneira negativa ou inócua no meio escolar. O que se deve ensinar na escola, para que ela se liberte do laicismo a que foi obrigada pela pressão sectária, não é esta ou aquela religião, denominação ou seita religiosa, mas a religião como um todo, como uma província específica do conhecimento, como um campo cultural que não pode ser omitido no processo de transmissão da cultura. A escola laica deixaria então de ser ateia ou sectária para se tornar uma escola que engloba no seu ensino todo o sistema cultural. Para isso, o ensino religioso deve ser dado na escola em todos os graus de ensino, como matéria filosófica, abrangendo a história, a filosofia, a psicologia da religião. Desta maneira, atingiríamos o verdadeiro objetivo escolar, que é a formação cultural no mais amplo sentido, sem as limitações sectárias e as idiosincrasias grupais. Digo, idiosincrasias grupais, que hoje deturpam e criam conflitos insanáveis em nossos sistemas escolares. A escola espírita deve dar o exemplo nesse sentido, deve fazer-se pioneira dessa renovação escolar. Com esse sistema, afastamos da escola o sectarismo antipedagógico e o segregacionismo criminoso, devolvendo-lhe ao mesmo tempo o ensino da religião, ou seja, a alma que lhe falta. Vai longe o tempo em que o Estado se confundia com a religião. Estamos na era cósmica e todos compreendemos a mensagem cristã do Deus único. O Estado não pode mais interessar-se por esta ou aquela religião, por esta ou aquela seita. O que lhe interessa de fato é a religião, o sentimento do divino inato na criatura humana, a aspiração de transcendência e da comunhão com Deus. Essa ideia superior, esse conceito supremo, como Kant o definiu,
em que o homem revela o grau mais elevado do seu entendimento e da sua capacidade de formular juízos abstratos. Dando isso aos educandos e deixando-lhes a inteira liberdade da escolha particular que desejem fazer no vasto campo das religiões, a escola estará cumprindo a sua missão de ensinar e educar, no mais alto sentido. Mas, enquanto isso não for possível, não é justo nem humano que os espíritas deixem os alunos espíritas abandonados nas escolas à sanha fanática do sectarismo.